Pai amado, nós apresentamos esse momento na Tua presença. Nós temos o Teu Espírito Santo por causa da nova aliança no sangue de Cristo. Nós pedimos a ajuda do Senhor para sairmos edificados da igreja, desafiados, até mesmo contritos, até mesmo desejosos de estar mais próximos do Senhor, dependentes do Senhor para aquilo que o Senhor quer fazer ainda neste mundo e através de nossas vidas. Oramos pelos irmãos que estão viajando, oramos por aqueles que estão online, por alguma dificuldade de enfermidade ou de condução, por aqueles que estão em outros países, nós também oramos por eles, também os abençoamos. O Senhor não está limitado no tempo ou no espaço. Recebemos para eles também a Tua presença poderosa lá nas suas casas, recebemos o renovar do Espírito Santo, recebemos fé no coração, recebemos ousadia para cada um deles e recebemos que o Senhor irá usá-los para a honra e glória do nome de Jesus. Esteja conosco nesta noite, esteja também nos preparando para o culto mensal de ceia daqui 2 semanas. Nós queremos estar em consagração durante essas 2 semanas, nos preparando para a ceia, nos preparando para uma comunhão com o Senhor, nos preparando para a renovação do Senhor, nos preparando para ser sal da terra e luz do mundo. Oramos e pedimos a Tua bênção para este momento, no poderoso nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Deus abençoe também os nossos visitantes. A irmã Maria Helena está aqui pela 2ª vez, a senhora é muito bem-vinda, Rosângela. E Rosângela, quando o Marcos Amado puder vir, ele também é muito bem-vindo. Muito bom ver vocês, a paz do Senhor para os irmãos que estão na galeria. O dia da expiação revela muito sobre Deus. O dia da expiação revela que Deus ama e Deus quer perdoar. Mas Deus também não pode perdoar se a pessoa não quiser ser perdoada. Deus quer perdoar o mundo todo, Deus quer perdoar os nossos pecados, Deus quer se revelar a cada um de nós, mas nós precisamos querer ser perdoados. E as pessoas, para serem perdoadas, elas precisam ter uma contrição de coração, precisam sondar o coração e precisam ter arrependimento daquilo que elas precisam se arrepender, e Deus quer perdoar desses pecados e dessas situações muito ruins, mas a pessoa precisa querer. Então, no dia de expiação, enquanto o sumo sacerdote, a única pessoa que entrava no tabernáculo naquele dia, enquanto o sumo sacerdote entrava no tabernáculo por uma série de detalhes que vamos mencionar, o povo tinha que ficar do lado de fora afligindo-se. Afligindo-se é uma expressão antiga que lá no contexto judaico significava que a pessoa estava em jejum, sondando o seu coração e pedindo perdão de pecados. Depois esse verbo foi substituído por humilhar-se, mas no caso do contexto em que ele é usado na Bíblia, está implícito estar em jejum. No dia da expiação, o povo estava do lado de fora do tabernáculo, em jejum, sondando o seu coração e pedindo perdão a Deus, e Deus queria perdoar. E Deus quer perdoar, mas Ele também não perdoaria se Ele não expiasse os pecados. Muita atenção agora, que eu estou usando uma palavra que ela não é usada no dia a dia da nossa língua portuguesa. O verbo expiar significa cobrir. E era o sangue de um animal inocente, no caso dos sacerdotes, um novilho, e era o sangue de um bode inocente, neste caso para o povo, que morria no lugar dos pecadores. O novilho pelos sacerdotes e o bode pelo povo. E era o sangue desses animais que eram aspergidos, burifados sobre a tampa da arca e na parte da frente da arca, significando: os pecados estão perdoados, porque o povo está lá do lado de fora pedindo perdão, afligindo-se, humilhando-se,
e o animal inocente, simbolizando Jesus, morreu por eles, e o sangue foi aspergido. O sangue cobria então entre a glória de Deus na arca e o povo lá em arrependimento fora do tabernáculo. O sangue cobria os pecados, no sentido que estavam perdoados, porque se arrependiam, porque tinha havido expiação. Um animal inocente havia morrido no lugar do povo. O dia da expiação revela muito sobre Deus. Deus ama, Deus quer perdoar. Deus só pode perdoar se houver arrependimento. Deus só pode perdoar se houver expiação. Se alguém tomar o lugar do pecador, para que esse sangue dessa pessoa ou desse animal que simbolizava Jesus cobrisse o pecado. E precisa ter um sacerdote que entrasse no tabernáculo e entrasse no Santo dos Santos um dia no ano. Ele entrava 2 vezes. Ele entrava uma vez com o sangue do novilho e outra vez com o sangue do bode, e nós vamos ver alguns detalhes nesta noite. O dia da expiação era obrigatório. No 10º dia do 7º mês, tinha que parar o povo, tinha que parar a nação para estar em jejum, sondando o coração, pedindo perdão de pecados, enquanto o sumo sacerdote sozinho entrava no tabernáculo e fazia todo o ritual daquele dia. Era um dia obrigatório, mas também era uma bênção. Significa que Deus queria, num determinado dia, perdoar todos os pecados de Israel. Levítico 16, 29. Isso lhe será por estatuto perpétuo, era para fazer para sempre, até cumprir-se em Jesus. Cumprido em Jesus, está valendo para toda a eternidade. Isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. É para fazer todo ano. Aliás, tinha sacrifícios diários, mas aqui nós estamos falando do dia da expiação. No 10º dia do 7º mês é para fazer todo ano. Todo ano é para parar, todo ano é para sondar o coração, todo ano é para se humilhar em jejum. Evidentemente que a idade vai passando, tem pessoas que já não podem jejuar, tem que comer cada 3 horas, tem diabetes, isso tudo a gente entende. Mas em condições normais, no dia da expiação, todo mundo em jejum, todo mundo arrependendo-se dos pecados, e se quisesse perdão, tinha perdão. Mas para receber perdão, tinha que se humilhar, tinha que se arrepender, tinha que pedir perdão e tinha que haver expiação. Próximo verso, 16:30. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Isso aqui é muito maravilhoso. Um dia no ano o povo parava em arrependimento de pecado. Um dia no ano o sumo sacerdote fazia toda a cerimônia, com toda a seriedade da cerimônia, com toda a reverência da cerimônia. Os animais inocentes morriam no lugar dos pecadores, os pecados eram expiados, e dessa forma, nesse dia, todo Israel era purificado. Todo Israel estava perdoado, a nação inteira. O dia da expiação significa que Deus quer perdoar todos os nossos pecados. Se depender dele, todos os pecados de todas as pessoas de uma nação, todos os pecados de todas as pessoas do mundo inteiro. Mas para ele perdoar, a pessoa precisa se humilhar. A pessoa precisa reconhecer. Isso aqui é realmente uma coisa errada, que na terminologia bíblica isso aqui é um pecado. Está fora da santidade de Deus, está fora da moralidade de Deus, está fora dos padrões de Deus, e eu reconheço, eu me humilho, eu peço perdão. E o animal inocente, simbolizando Jesus, tomava o lugar desta pessoa, e o sangue desse animal fazia expiação, cobria os pecados,
entre a arca, simbolizando a presença de Deus, a glória de Deus, e o povo em arrependimento. O sangue cobria, significando: se arrependeram, houve expiação, alguém pagou o preço, Deus perdoou, agora estão em plena comunhão com Deus. 16:31. É sábado de descanso, mesmo que caísse na segunda, na terça, na quarta. É sábado de descanso solene para vocês. Vocês se humilharão, é estatuto perpétuo. Sábado descanso, que significa que no dia da expiação parava tudo. Ninguém trabalhava, todo mundo para frente do tabernáculo, no estado de humilhação, pedindo perdão a Deus. Verso 32. Só para saber que tinha roupas especiais. Vou ler só para você saber isso. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai, é que fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Havia toda uma vestimenta de linho para isso. 33. Fará expiação pelo santuário, pelo santo dos santos, pela tenda do encontro, pelo lugar santo. Já você vai entender que eu vou mostrar o mapa do tabernáculo. Fará expiação pelo santo dos santos, fará pela tenda do encontro, lugar santo, fará também pelo altar, o altar do sacrifício, também fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. O fato é que o tabernáculo, ele era frequentado pelos sacerdotes, que eram seres humanos. Por mais arrependidos, por mais perdoados, só a presença deles lá já dava uma impurificada no tabernáculo. E como o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, era o suficiente. Então o dia da expiação purificava o tabernáculo inteiro, também os sacerdotes e também o povo, porque Deus quer perdoar, Deus quer salvar, Deus quer purificar. Ele faz por graça e misericórdia, mas nós precisamos receber o perdão de Deus. Nós precisamos receber da graça de Deus em Cristo Jesus. Isso a Bíblia deixa muito claro. Capítulo 1 de João: o Messias veio para os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, significa aos que creram em Jesus, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Precisa receber, precisa crer, precisa se arrepender. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem filho predileto. Quando nós estamos em contrição de pecados e pedimos perdão, o sangue de Cristo faz expiação, nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo faz propiciação, ele aplaca a ira de Deus contra nós. Não há mais ira de Deus contra nós. Quando cremos em Jesus, ele nos dá o direito de Deus, os direitos de sermos filhos de Deus. Então chegou a hora de saber os detalhes. Verso 1 deste mesmo capítulo. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram, referindo-se Nadab e Abiú. Exatamente o que esses 2 fizeram não está muito claro. A palavra do Senhor diz que eles ofereceram fogo estranho. A gente não sabe se eles colocaram brasa no incensário que não era do altar, essa era a instrução, a brasa tinha que sair do altar. A gente não sabe se com essas brasas que não eram do altar, eles foram para o altar do incenso e ali sai fogo de Deus, num juízo eles morrem. Mas parece que eles pegam brasas talvez até do altar, no incensário, e tentam entrar no Santo dos Santos, que simbolizava Deus no esplendor de sua glória, e nós estamos separados dele pelo pecado, e no que eles tentaram entrar, veio fogo da parte do Senhor, e eles caíram mortos. Verso 2, Levítico 16, 2. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre no santuário, isso é o Santo dos Santos, a qualquer hora, para dentro do véu diante do propiciatório que está sobre a arca,
para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Fala para Arão, ele já perdeu 2 filhos. Fala para Arão que ele também pode morrer. Fala para Arão que ele só vai entrar no dia que eu mandar. E no dia que eu estou mandando é o 10º dia do 7º mês. No 10º dia do 7º mês, segundo o ritual, o sumo sacerdote Arão, e ao longo dos séculos sempre o sumo sacerdote entrará nesse dia 2 vezes no Santo dos Santos, e é só nessas ocasiões, segundo as instruções, porque tudo isso tem significado. Deus é santo. Nós não podemos contemplá-lo no esplendor de sua glória, mesmo agora lavados no sangue de Cristo, nós não vemos o Senhor no esplendor de sua glória. Nós sentimos a sua presença, nós temos o Espírito Santo, mas tudo isso é muito brando, porque nós não podemos contemplar Deus no esplendor de sua glória nesse momento. Mas a palavra de Deus diz que nós seremos apresentados ao Senhor no esplendor de sua glória com muita alegria. Está escrito lá em Judas. E nós vamos contemplar o Senhor no esplendor de sua glória quando a 7ª trombeta tocar. Os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos incorruptíveis, eternos, gloriosos em poder, em glória, e verão o Senhor, e a igreja será arrebatada, vai ser piscar de olhos. Os mortos em Cristo ressuscitam, a igreja sobe a piscar de olhos, nós somos transformados à semelhança de Jesus, e nessa hora nós entraremos nas bodas do Cordeiro, com toda uma série de louvor e celebração nas regiões celestiais, antes que Jesus volte com a sua igreja, agora em glória e santificada. Nós veremos o Senhor no esplendor de sua glória, mas ainda nós não o vemos. E mesmo Arão, que entraria no Santo dos Santos, simbolizando o Senhor, a sua presença, a sua glória, não podia entrar qualquer dia, não podia entrar de qualquer jeito, mesmo ele tinha limitações. Verso 3, Levítico 16, 3. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário com um novilho, para oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto. Presta bem atenção aqui nos detalhes. Primeiro ele mataria um novilho por ele e todos os sacerdotes. Ele entraria no Santo dos Santos com parte do sangue do novilho, com incensário, com incenso, abriria a cortina, aspergeria sangue na tampa da arca, na frente da arca, significando tem expiação. Tem perdão de pecados, tem purificação, porque os sacerdotes lá fora estavam em arrependimento de pecado junto com o povo. Arão também estava em arrependimento de pecado. O inocente novilho havia morrido por eles, simbolizando Jesus. Então ele fazia a expiação, colocava lá o incensário, o incenso em cima, o incensário com brasas do altar, pegava fogo no incenso, ele fechava lá a cortina, enfumaçava tudo, significando que mesmo o sacerdote, agora purificado, ainda não podia ver o Senhor no esplendor de sua glória. Tendo sido perdoado dos pecados, no final da cerimônia, um carneiro era sacrificado como holocausto. Aí o simbolismo é de entrega, é de consagração. Tendo sido eu perdoado dos meus pecados, no caso, se eu fosse sacerdote, por causa do novilho, agora o holocausto significava estou perdoado, eu estou purificado. E Deus espera agora entrega total, consagração total, simbolizado pelo holocausto do carneiro, que só morria no final do dia, no final da cerimônia. Levítico 16, 5. Da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes, um para oferta pelo pecado pelo povo, e um carneiro para holocausto. Um desses bodes morria, o outro bode era enviado para o deserto, significando que ele fazia expiação, mas carregando os pecados de Israel para longe,
carregando para longe porque estavam sendo removidos. Estavam sendo removidos porque estavam sendo perdoados. Estavam sendo perdoados porque eles estavam em arrependimento de pecado, e um bode havia morrido por eles, no lugar deles. E o sangue do bode foi lá no Santo dos Santos, aspergido sobre a tampa da arca e na frente da arca. Pode colocar o mapa agora, fazendo um favor? Agora eu vou, esse aqui é laser. Nos filmes quem pega a luzinha do laser cai morto, mas eu vou colocar lá no mapa, fica tranquilo. Tá o mapa aí, irmão? Bom, o povo estava aqui do lado de fora, à direita do altar do holocausto. Aqui está a entrada. O sacerdote entrava, ele se lavava aqui no lavatório. O povo está aqui do lado de fora. O sacerdote entrava no pátio, onde tem o altar do holocausto, onde tem o lavatório. Aqui ele tirava a roupa, tomava um banhozinho aí de um jeito que eles tomavam na cultura deles. Entrava no lugar santo, e aqui no lugar santo ele punha as roupas de linho. Aí ele vinha para cá, matava o novilho, pegava o sangue do novilho, o incensário, o incenso, e ia até o Santo dos Santos. Lá ele aspergia o sangue sobre a tampa da arca, na frente da arca, colocava o incensário, começava a pegar fogo no incenso, enfumaçava tudo. Ele fechava a cortina do Santo dos Santos, o primeiro véu, o segundo véu, esse é o primeiro. Ele fechava a cortina, enfumaçava tudo, significando que o sacerdote não podia contemplar Deus no esplendor de sua glória. Tendo ele matado o novilho, aspergido aqui, ele ia lá para o lado de fora, pegava 2 bodes, e um bode por sorteio ia morrer pelo povo, sacrificado aqui. Ele, tendo sacrificado esse bode, ele ia lá para o Santo dos Santos, aspergia o sangue sobre a tampa da arca e na frente da arca, saía daqui, fechava a cortina, passava pelo lugar santo, aspergindo o sangue do bode por aqui, chegava até o altar, aqui jogava o sangue do bode, aspergia o sangue do bode em prol do povo no altar de sacrifício, e o resto do sangue do novilho ele aspergia aqui também. Aí ele pegava o bode que não havia morrido, impunha as mãos sobre este bode, significando transferência de pecado, e um homem levava o bode lá para longe, lá no deserto, significando que os pecados haviam sido removidos. Ele entrava aqui no lugar santo, deixava as roupas lá bem ensanguentadas, porque ele matava 2 animais, tem detalhes aí, deixava as roupas bem ensanguentadas, vinha no lavatório, se lavava, punha a roupa normal de sacerdote, e agora ele sacrificava os 2 carneiros, significando entrega total a Deus. Tendo sacrificado o novilho, o bode, os 2 carneiros aqui, está pegando fogo, está queimando tudo. Por mais que queimasse, sobrava pedaços. Por mais que queimasse, sobrava pedaços, ossos. Isso tudo era levado para fora do arraial, tinha que queimar lá para fora. Isso tudo tinha significado. Bom, como eu já expliquei tudo, eu vou pular várias transparências aqui, e nós vamos logo para Hebreus 9:28. Vamos ler. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Toda essa cerimônia aí, irmãos, era simbólica. Morria o novilho, era simbólico de Jesus. Morria o bode, era simbólico de Jesus. Morria os 2 carneiros, era simbólico de Jesus. O bode enviado como emissário, simbólico de Jesus. Nossos pecados são removidos em Cristo. Esses restos eram queimados fora do arraial, porque Jesus seria morto fora das muralhas de Jerusalém. Tudo isso é simbólico. O simbólico era repetido todo ano,
e havia também os sacrifícios diários, simbólicos de Jesus. O simbólico, porque era simbólico, era feito muitas vezes. Mas quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, viesse, se tornasse homem, 100% Deus, 100% homem, plenamente santo, quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morresse por nós, não o sangue de animais, o sangue de Jesus, puro, imaculado, santo, que tornou-se homem sem pecado e morreu por nós, aí bastava oferecer uma vez só. Tendo Cristo oferecido uma vez por todas, uma única vez, para tirar pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Jesus morreu naquela cruz para que nós tivéssemos expiação. Entre nós e Deus, os pecados estão cobertos porque estão perdoados. Estão perdoados porque a justiça de Deus foi feita em Cristo Jesus, que tomou o nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras somos sarados do pecado, sarados da morte, sarados de qualquer autoridade das trevas sobre nós, sarados até mesmo de enfermidade física, porque é isso que Mateus 8,17 diz ao citar esse verso de Isaías. E também sarados do ponto de vista que mesmo que a nossa hora chegue, mesmo que nós tenhamos uma enfermidade, mesmo que nós morramos, nós vamos ressuscitar perfeitos, incorruptíveis, em glória. Quando Ele se manifestar pela segunda vez, será para nos salvar plenamente, será para a redenção plena, completa, para a plenitude do reino de Deus, porque o sacrifício perfeito de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tomou o nosso lugar ali na cruz, como simbolizado no dia da expiação. Hebreus 10:12 é o próximo. Hebreus 10:12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Uma única oferta, um único sacrifício, porque Ele não é o simbólico, Ele é o definitivo. O Senhor estava falando pelo dia da expiação, que havia necessidade de arrependimento e havia necessidade de expiação. Havia necessidade que o inocente morresse. Os animais simbolizavam Jesus, mas tendo Ele vindo, Ele tomou o nosso lugar, e basta uma vez só, por uma única oferta, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ali na cruz, tendo Jesus vindo para morrer, nós não entendemos todas as coisas, nós não entendemos a grandeza de Deus, a plenitude de Deus, o poder de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. Eu não estou nem dizendo Deus, eu já não entendo nem a criação dele. Ele é criador dos céus e do universo, Ele é criador dos céus e da terra, tem bilhões de galáxias. Eu consigo mais ou menos entender 1, 2, 3 galáxias, mais do que 3 já fica grande demais na minha cabeça. Nosso Deus é muito grande, Ele é muito poderoso, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. A palavra do Senhor diz que Deus tomou a iniciativa de decidir que Jesus morreria por nós antes da fundação do mundo. Ele comunicou pelos profetas, Ele tornou-se homem e morreu por nós. E quando Ele está lá, passando pela paixão de Cristo, que era uma morte tão cruel, num dado momento Ele disse: está consumado. Em dado momento Ele disse: está consumado, ou seja, não precisa fazer mais nada, está realizado na cruz. O que tinha que simbolizar foi simbolizado. O que o tabernáculo, o templo, o sacerdócio de Arão, os animais tinham que simbolizar, simbolizaram.
Cristo morreu na cruz, está consumado, não precisa fazer mais nada. Ele também gritou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquela mesma hora, o véu do Santo dos Santos se rasgou de cima a embaixo. Pelo sangue de Cristo, nós temos acesso a Deus. Pelo sangue de Cristo, nós somos filhos de Deus. Pelo sangue de Cristo, nossos pecados estão expiados, estão totalmente cobertos pelo sangue de Cristo. Nós somos perdoados, somos templo do Espírito Santo. Pelo sangue de Cristo tem propiciação, Deus não está irado conosco. Pelo sangue de Cristo somos filhos de Deus. Agora é mais profundo do que tudo isso que eu acabei de dizer. Ainda que é verdade que pelo sangue de Cristo, Hebreus diz que Ele é o novo e vivo caminho, e nós entramos no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, mas é mais complexo do que isso. Jesus é o Santo dos Santos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo é o Santo dos Santos. Quando nós formos apresentados ao Senhor e a sua glória, nós estaremos no Santo dos Santos do Senhor, no esplendor de sua glória. Não é só que nós entramos, Ele é o Santo dos Santos, aquele que é caminho para Deus, o único Senhor, o único Salvador. Ele é o Santo dos Santos. É o sangue dele que nos coloca em comunhão com ele, é o sangue de Cristo que nos coloca em comunhão com Deus Pai. É pelo sangue da nova aliança, que é o sangue de Cristo, que nós temos o Espírito Santo, e ele vem habitar em nós de maneira branda, senão nós já tínhamos caído mortos. O Senhor habita em nós de maneira muito branda, senão a gente não ficava nem em pé aqui nesse culto, a gente estava no chão. O Senhor habita em nós de maneira muito branda, Ele é o próprio Santo dos Santos. E é mais complexo do que isso. Não é só que nós entramos no Santo dos Santos, Jesus é o Santo dos Santos, e nós viramos Santo dos Santos, porque se Ele habita em nós, nós somos Santo dos Santos. Por um único sacrifício, Ele aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. Ele não só é o Santo dos Santos, mas ao vir morar em nós, nós nos tornamos Santo dos Santos. E Ele quer manifestar o seu poder, a sua glória. Mas um pouquinho de dia de expiação nós temos que ter na nossa vida. Em algum momento a gente tem que falar: peraí, eu preciso parar, que nem diz o Salmo 139, sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. Em algum momento a gente tem que parar e falar: Senhor, eu me tornei Santo dos Santos porque Jesus veio habitar em mim. Mas será que tem alguma coisa nesse Santo dos Santos, que sou eu, que está impedindo o mover do Senhor, da tua presença, da tua glória, do teu Espírito Santo? Será que tem alguma coisa que eu preciso confessar? Deus quer perdoar, mas nós precisamos nos arrepender, e o sangue de Cristo tem que expiar, tem que cobrir o nosso pecado entre o santo Deus e nós, tem que cobrir no sentido que estão perdoados os nossos pecados, porque Ele tomou o nosso lugar na cruz. Mateus 27:50. Estão conseguindo transmitir? Tá funcionando agora? Mateus 27:50. E Jesus, clamando outra vez em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entregou o espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Quando Jesus morreu, o perfeito sacrifício foi realizado, tudo está consumado. Não precisa mais de Arão simbolizando Jesus. Arão era o único que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, num único dia, 2 vezes por ano, e depois os seus sucessores, mas agora não precisava mais. Jesus havia morrido pelos nossos pecados.
Hebreus 7, 23. Quando estiver aqui transmitindo, alguém me dá um sinal para eu não ficar perdido. Hebreus 7, 23. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável. Ali no dia da expiação, os animais simbolizavam que Cristo ia morrer por nós, e o sumo sacerdote significava que nós teríamos um único sumo sacerdote, que através do seu sacrifício puro, santo e perfeito, nos colocaria em contato com a Trindade, porque intercederia por nós com seu próprio sangue. Arão simbolizava que teria um único sacerdote para interceder por nós e para rasgar a cortina do véu do Santo dos Santos, para que tivéssemos acesso a Deus por causa do seu sangue que faz expiação. Hebreus 7, 23. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. O próximo verso 25, Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 26, presta bem atenção nesse verso. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É Ele que é eterno, que não morre, que não precisa ser substituído, Ele não tem sucessor. Jesus é o único sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não ficava velho e morria, Ele é eterno, Ele ressuscitou, não precisa ser substituído, e Ele vive para interceder por nós e para nos declarar puros e santos pelo seu sangue. Segundo Salmo 110 e segundo a simbologia de Melquisedeque no Gênesis, Ele é o nosso sumo sacerdote, assim como Ele é o nosso Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado e o pecado do mundo e vive para interceder por nós. Ele é totalmente insubstituível. Tendo o sacerdote, então, sacrificado o bode, mandado o bode expiatório para longe, então o sacrifício tinha que queimar. Agora já vou para o fim de toda a transparência aí, as últimas duas, tá? Vamos para as últimas duas aí, ou as últimas duas, Levítico 16, 27. Tendo o sumo sacerdote realizado toda essa cerimônia que eu já expliquei, está sendo gravada, vai ficar no YouTube, nós vamos separar só o sermão, vamos subir o sermão. Vale a pena ouvir, vale a pena acompanhar, vale a pena aprender sobre o dia da expiação. Na verdade, o autor de Hebreus, ele está com o dia da expiação na cabeça o tempo todo. Se você entender o dia da expiação, ele está fazendo comparação o tempo todo. Isso te ajudará a entender o livro de Hebreus. Então, os restos dos animais, que por mais que queimassem, sobrava do novilho, sobrava do bode, sobrava dos 2 carneiros. Levítico 16, 27. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, no Santo dos Santos, matou o novilho, levou o sangue para o Santo dos Santos. Matou o bode, levou o sangue para o Santo dos Santos, aspergiu sobre a tampa, aspergiu sobre a frente da arca. Esses restos serão levados para fora do arraial, o couro, a carne, o excremento deles serão queimados. Hebreus 13, 11. Até isso simbolizava Jesus. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, lá no dia da expiação, muita atenção aqui, nesse único dia no ano que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, entrava 2 vezes,
com o sangue dos animais, primeiro do novilho, depois do bode. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. São os restos, né? Por mais que queimasse, queimava, não queimava tudo. Verso 12: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. O que o dia da expiação nos ensina? Deus quer perdoar, mas Ele não pode perdoar sem arrependimento. O assunto era sério. O povo tinha que parar de trabalhar, o povo tinha que se afligir. Num verbo mais moderno, o povo tinha que se humilhar. Se afligir, se humilhar, significava parava de trabalhar, estava em jejum, sondando o coração, pedindo perdão de pecados. Deus queria perdoar, mas eles tinham que se arrepender. Deus queria perdoar, mas eles precisavam querer ser perdoados. Até havia pessoas que não se arrependiam e continuavam trabalhando. Havia uma pena de morte, nesse caso eles tinham que morrer, porque na verdade, se a pessoa não quiser o perdão que só Deus pode dar, ele já está morto mesmo. Então no dia da expiação era obrigatório, tinha que parar, tinha que se arrepender, tinha que se humilhar, tinha que se afligir, e Deus ia perdoar, mas Ele não ia perdoar sem que os pecados fossem expiados. Animais inocentes, simbolizando Jesus, morriam no lugar dos pecadores. O único sacerdote, o sumo sacerdote, aspergia o sangue, simbolizando que nós teríamos um sacerdote eterno, que com seu próprio sangue expiaria os nossos pecados, porque tomou o nosso lugar na cruz. Então não haveria perdão sem que o inocente morresse pelo pecador. Eram animais, não valia para resolver o problema, só valia porque eles estavam em arrependimento, com fé em Deus e nas suas promessas. Nesse simbolismo, que ia resolver o problema mesmo é Jesus, que ainda ia morrer por eles. Então o Senhor ensinou: eu quero perdoar, vocês precisam se arrepender, mas para ver perdão, o inocente, puro, perfeito vai tomar o seu castigo, o seu lugar na cruz. E é o sangue dele que vai expiar, que vai cobrir toda a sua culpa, todo o seu pecado diante de Deus por toda a eternidade. Porque ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, vive para interceder por nós por toda a eternidade. Por toda a eternidade nós seremos aceitos por causa do sangue de Cristo. Por toda a eternidade nós somos filhos de Deus por causa do sangue de Cristo. Por toda a eternidade nós somos amados, aceitos e declarados justos por causa do sangue de Cristo. Por toda a eternidade nós seremos apresentados a Deus ao esplendor de sua glória por causa do sangue de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacerdote que nos declara justos. Significa, irmãos, que se nós quisermos ter uma vida mais próxima de Deus, ainda que nós não seremos apresentados ao Senhor e ao esplendor de sua glória nesse momento, significa que vida devocional é importante. Ler a Bíblia diariamente é importante, ainda que você não consiga ler muito, mas ler um capítulo, 2 capítulos. Pedir ajuda do Espírito Santo para entender, isso é importante. Pedir para Deus te dar discernimento e sondar o seu coração. Se tem alguma coisa lá que não é boa, que não agrada a Deus, o sangue de Cristo pode fazer a expiação. Porque Jesus tomou o seu lugar na cruz, você nele é perdoado, abençoado. Aliás, você é perdoado de todos os pecados, até daqueles que você vai cometer ainda. Mas pode ser que você tenha um pecado agora não confessado, e se você tiver discernimento e confessar, o sangue de Cristo faz expiação. O sangue de Cristo faz a propiciação, aplaca a ira de Deus contra você.
de tal maneira que nada vai impedir a voz de Deus, a alegria de Deus, a fé de Deus, a plenitude do Espírito Santo, se você for lavado no sangue de Cristo, de qualquer pecado que esteja te atrapalhando, de qualquer incredulidade, de qualquer impureza. Basta pedir perdão e o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Mas às vezes tem que parar. Tem que ser que nem dia da expiação, às vezes tem que parar. Tem que parar e falar: Senhor, sonda-me, Senhor. Conhece meu coração, prova os meus pensamentos. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Enquanto eu estava meditando sobre o dia da expiação, esse foi o meu desejo que eu quero falar para vocês. Daqui 2 semanas nós vamos tomar a ceia, mas eu queria propor que a gente não tomasse a ceia mais numa mecânica de tomar a ceia, que mensalmente a gente vai tomar a ceia no sábado, quando tantas pessoas vêm, pessoas que não podem vir regularmente, elas vêm, outros tomam domingo de manhã, outros tomam domingo à noite, outros pedem para tomar na próxima quarta-feira, porque trabalham no Catarina, que na próxima ceia nós vivêssemos um processo meio parecido com o dia da expiação, que de hoje até a ceia, nós vamos, essa é a proposta, esse é o meu desejo, é que nós possamos, na nossa vida devocional, falarmos ao Senhor: sonda o meu coração, sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. De tal maneira que nós estaremos sendo cobertos pelo sangue de Cristo, lavados pelo sangue de Cristo, nós estaremos ouvindo melhor a voz de Deus, estaremos sendo melhor consolados, melhor no sentido de alegria, melhor emocionalmente, melhor no sentido de consolo, melhor no sentido de cura, porque o sangue de Cristo estará nos purificando de todo o pecado até o dia da ceia chegar. E o nosso sumo sacerdote estará intercedendo por nós até a ceia chegar. E antes da ceia chegar, a presença de Deus e do Espírito Santo em nós estará nos renovando, e nós faremos diferença na vida de pessoas, na cidade, no lar, em todos os lugares, porque a presença de Deus será vista em nós, porque nós não estaremos só ouvindo, nós estaremos nos humilhando, nos afligindo, recebendo o perdão que há em Cristo Jesus, que tomou o nosso lugar, e recebendo a renovação espiritual, porque temos o Espírito Santo, e recebendo as bênçãos de Jesus interceder por nós e nos declarar justos. Amém? Quem aceitou essa proposta aqui? Até 12 de março estaremos em consagração, para chegarmos bem consagrados aqui para a ceia. Tem irmãos viajando, muitos irmãos viajando. Nós vamos mandar o sermão para eles com recado, vamos pedir para eles ouvirem, e que nós tenhamos esse hábito, essa prática de devocional e de consagração e de confissão de pecados. Às vezes a pessoa se sente um pouco amarrada e as coisas não estão fluindo, mas talvez ela entrou no automático de nem ligar. No dia da expiação tinha gente que nem ligava, inclusive tinha pena de morte para eles, mas mesmo assim tinha gente que nem ligava. Por que eu vou lá no tabernáculo? Por que eu vou ficar um dia inteiro sem trabalhar? Por que eu vou fazer as coisas que eu estou fazendo? Por que eu vou parar de fazer? Então ele não se importava de se encontrar com Deus, ele não se importava de pedir perdão de pecados, ele não se importava de discernir aquilo que não agradava a Deus em sua vida, ele não se importava que para ele ser perdoado, por mais que Deus quisesse perdoar, ele precisava se arrepender, e um animal simbolizando Jesus ia precisar morrer por ele, até Jesus gritar lá na cruz: tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, até ele dizer: não precisa fazer mais nada,
eu morri pelo mundo, basta se arrepender, basta crer. Todos os que o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de ser filhos de Deus. Não precisa fazer nada, mas pelo menos precisa receber, precisa se arrepender, precisa falar: eu quero Jesus, eu quero como Senhor, eu quero como Salvador, eu quero a presença de Deus, eu quero a renovação de Deus, eu quero a purificação do sangue de Cristo, eu quero ser declarado justo pelo sumo sacerdote que é Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero a pureza de Deus, eu quero a graça de Deus em Cristo Jesus, eu quero o Espírito Santo, eu quero a salvação de Jesus, eu quero o Espírito Santo da nova aliança, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero ser usado, eu quero a bênção de Deus na minha vida, na minha família, eu quero a bênção de Deus no meu país. Irmãos, esse ano nós vamos ter que aprender a nos consagrar a Deus e andar com Deus. Vai ter aí uma disputa de governo, vai ser bem tenso, com consequências para o nosso país. Mas querendo ou não, porque tem uma inteligência artificial aí me acompanhando, eu vou ter que escolher muitas palavras, porque ela é bem vigilante, essa inteligência. Existe uma guerra agora no mundo, e essa guerra pode ter muitas consequências econômicas, e às vezes a gente pode ter muitas consequências econômicas e pode ter outras consequências, mas pode ter muitas consequências econômicas para a nossa vida que já é sofrida. Hoje de manhã, enquanto eu pregava aqui na igreja, e nós orávamos e buscávamos a face de Deus, eu senti bem forte no meu coração: são dias de Elias, a farinha vai ter que multiplicar, o café que está R$14 vai ter que durar 3 meses, vai abrir aquele negócio lá e sai café. O negócio era R$8, R$10, R$14. O detergente não pode mais acabar lá em casa. Eu abri, vai durar o ano todo. Senhor, vai durar o ano todo. E o tanque de gasolina nem se fala. Irmãos, nós já estamos em momentos difíceis, e esta guerra tem possibilidade de complicar bem mais. E a disputa que vem aí para outubro tem condição de complicar bem mais. Irmãos, são dias de a gente ir para a frente do tabernáculo, mas a frente do tabernáculo é Jesus que está em nós, Ele é o Santo dos Santos. Chegou o dia de nós estarmos mais na presença de Deus, ouvirmos mais a sua voz, porque o detergente vai ter que multiplicar lá em casa, o café vai ter que multiplicar, o tanque de gasolina, nós vamos precisar de milagres de Deus. E isso Deus quer perdoar, Deus quer revelar o seu poder e a sua glória, Deus quer fazer milagres. O sangue de Cristo nos purifica, mas precisamos nos arrepender. O sangue de Cristo nos purifica, mas Jesus precisou morrer por nós. O sangue de Cristo nos purifica, mas nós precisamos desejar Deus, o tempo suficiente para ouvir a sua voz, pedir perdão de pecados, e o tempo suficiente dele nos purificar e liberar o mover da sua presença e do seu Espírito Santo em nós. E este ano, irmão, não espera ficar mais difícil para buscar a Deus, porque caminha para ficar mais difícil. Agora não estou nem falando desse vírus aí, é que eu tenho que segurar as palavras aqui, senão se eu falar a palavra que começa com V, o culto cai. Várias coisas não posso falar que o culto cai e os irmãos que estão longe não ouvem mais. Esse é o dia, esse é o momento que nós precisamos estar na presença de Deus. Queria convidá-lo para ficar em pé, nós vamos orar. Não vale só o pastor orar, né? No dia da expiação, o povo todo estava em estado de humilhação. Não vale só o sacerdote interceder, o povo estava em estado de humilhação, orando. Então não vale só o pastor orar, só o missionário, só o líder.
Não vale, todos nós temos que orar. O estado de aflição significava que o povo estava em arrependimento, orando e pedindo perdão. Ninguém estava orando por eles, eles que estavam orando. O sacerdote intercedia também pelo expiar do sangue, mas eles estavam orando. Irmão, nós temos pela frente um ano que se apresenta meio difícil, meio complicado. Mas eu gostaria que nesse momento Deus derramasse na sua vida, no seu coração, uma medida de fé. Meu sentimento nesse domingo de manhã é que são dias de Elias, a farinha vai precisar multiplicar. São dias de Elias, o poder de Deus vai precisar se manifestar. São dias de Elias, nós vamos precisar do mover de Deus, de sua voz e da oração respondida. São dias de Elias, nós vamos precisar do suprimento milagroso de Deus. São dias de Elias, nós vamos precisar do sangue de Cristo nos purificando de todo pecado, enquanto nós sondamos o nosso coração, nos aproximamos de Deus e somos por Ele quebrantados, pedindo perdão para o sangue dele nos purificar e o Espírito Santo de Deus se mover. São dias que precisaremos de milagres, de consolo, de fé, de coragem, de ousadia. São dias que as notícias falarão que vai piorar, mas nosso Deus faz milagre quando tem seca. Nos dias de Elias não chovia, mas tinha milagre na sua vida, e na casa da viúva tinha milagres. Irmão, apresenta a sua vida diante do Senhor. Senhor, até o culto de ceia eu quero me consagrar, eu quero me humilhar, eu quero me afligir, eu quero pedir perdão de pecados, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero tirar aquilo que não agrada o Senhor, a Tua presença e o Teu Espírito Santo. Eu quero a renovação espiritual que vem do Senhor, eu quero mover do Senhor, e pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, eu quero, Senhor. Quero perceber que parece que a presença do Senhor em mim, pela Tua graça e misericórdia, toca vidas ao meu redor. Senhor, queremos tomar a ceia em 12 de março, mas não queremos fazer de maneira automática, não queremos só um culto abençoado, queremos ser sal da terra e luz do mundo. O Senhor abrirá portas para cada um de nós e nós falaremos de Jesus. E nós oraremos pelas pessoas, e nós seremos consolados pelo Senhor e pela Tua presença, e nós seremos consolados pelo Espírito Santo. Vamos louvar a Deus de todo o nosso coração.